Meus prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Esse vídeo será breve, estou aqui só para anunciar uma live no próximo domingo, tá? Estou gravando esse vídeo na quarta-feira, 28 de abril de 2021. Então no próximo domingo, por volta de 3 da tarde, vamos abrir aqui uma live para tratarmos de Daniel capítulo 8. Vamos analisar os principais pressupostos da Igreja Adventista com relação a Daniel 8,14. Esse assunto já foi muito discutido aqui na TV Caminho Livre, vira e mexe nós estamos revisitando este assunto. É um assunto que merece atenção, muita atenção da nossa parte, e vamos tentar repercutir as 7 perguntas que eu fiz para a teologia adventista com base nos seus pressupostos. Eu fiz 7 perguntas para a teologia adventista, né, num vídeo anterior. Eu vou fazê-las aqui. Evidentemente vão aparecer aí os objetores, né, aqueles que irão objetar as perguntas que eu fiz, e nós vamos trabalhar esse assunto. Vamos repercutir essas 7 perguntas, tá? Porque a partir dessas 7 perguntas, outras perguntas surgirão, né? São perguntas que estarão relacionadas às 7 perguntas matrizes que eu fiz num vídeo anterior. A primeira pergunta é: quem profanou o santuário em Daniel capítulo 8? Temos que responder essa pergunta. Essa pergunta ela é crucial. Quem profanou o santuário em Daniel 8? Foi um poder amigo? Foi um poder amigo do povo de Israel? Foi um poder inimigo do povo de Israel? Foi uma personagem pertencente ao povo de Israel? Quem profanou o santuário em Daniel 8? É a primeira pergunta, e essa pergunta tem que ser respondida com base no texto, não com base em pressuposições aleatórias. Tem que ser respondida com base no texto. Essa é a primeira pergunta. Porque se nós identificarmos o caráter da personagem ali de Daniel 8, que profana o santuário, nós vamos dar início a uma linha de raciocínio que nos conduzirá a um desfecho correto. Se eu ignoro esta pergunta, ou se eu procuro responder essa pergunta de modo inadequado, antibíblico, não considerando o aspecto bíblico, o aspecto histórico, não historicista, que é o posicionamento da Igreja Adventista, o aspecto histórico da coisa. Né? Se eu não procurar responder essa pergunta com base no aspecto bíblico, no aspecto histórico, no aspecto contextual, tudo isso ali no livro de Daniel, provavelmente eu errarei nas minhas conclusões, nas minhas deduções. E é o que faz a teologia adventista. Então essa é a primeira pergunta: quem profana ou quem profanou o santuário em Daniel 8? A segunda pergunta é: quem profanou o santuário em Levítico 16? Ou quem profana o santuário em Levítico 16? Essa pergunta ela tem também que ser respondida. Por quê? Porque a teologia adventista associa Daniel 8, a purificação do santuário em Daniel 8, com a purificação do santuário em Levítico 16. Então, quando a gente começa a responder essas duas perguntas, vocês já começam a perceber uma dissociação, né? Não há uma relação entre a purificação do santuário de Daniel 8 com o Levítico 16. Vocês começam a perceber isso. Né? Há um abismo separando os dois fatos: purificação do santuário em Daniel 8, purificação do santuário em Levítico 16. Então, as primeiras duas perguntas: quem profanou o santuário em Daniel 8, quem profanou o santuário em Levítico 16. A terceira pergunta: se a purificação do santuário em Daniel 8,14 faz referência ao santuário celestial, porque veja, a teologia adventista afirma que o santuário mencionado em Daniel 8, versículo 14, é santuário celestial.
É por isso que eu faço a pergunta. Se a purificação do santuário em Daniel 8,14 faz referência ao santuário celestial, a pergunta vem: como Roma pagã poderia profanar o santuário entre 457 a.C. e 62 a.C.? Essa é a terceira pergunta. Por que Roma pagã? Porque a profecia, segundo a interpretação adventista, ela começa a se cumprir a partir das ações de Roma pagã. Porque o chifre pequeno, que é a personagem que profana ali o santuário em Daniel 8, para o entendimento adventista, e nós vamos de novo ter que mostrar isso aqui, né? Pegar o livro Questões sobre Doutrina e mostrar para vocês qual é o pensamento da igreja adventista, né? Como é que ela interpreta o chifre pequeno ali em Daniel 8. Vocês vão perceber que, segundo a teologia adventista, o chifre pequeno ele representa primeiro Roma pagã e Roma papal. Roma pagã, Roma papal. E eles afirmam que a profanação começou em 457. Eles identificam o início dessa suposta profecia de 2.300 anos em 457 a.C. Obviamente a profanação teria que começar aí. Ela tem que começar aí. Se a própria igreja que está propondo isso, não é o mundo cristão que está propondo isso, 457. É a própria teologia adventista que está propondo a data de início da profanação. 2.300 anos de profanação do santuário. Porque o assunto é esse. É profanação do santuário, que vai exigir depois uma purificação lá na frente. Como entende a igreja adventista ter acontecido em 22 de outubro de 1844. Então, o assunto é profanação do santuário, que vai exigir uma purificação depois. Mas quando é que começou essa profanação? Quando é que ela tem que começar? Conforme as propostas, as pressuposições, os pressupostos da igreja adventista, em 457. Então a pergunta tem esse sentido. Como Roma poderia profanar o santuário entre 457 e 62? Por que 62 a.C.? Porque até o ano 62, Roma pagã não tinha tido um contato próximo, íntimo, um contato que pudesse comprometer a religiosidade do povo de Israel. Somente em 63 a.C. é que Pompeu, o general Pompeu, anexa Roma. Aliás, perdão, anexa o território da Judéia a Roma. A Judéia passa a ser uma província romana em 63. Então, de 457 até 62 a.C., nós temos que entender como é que Roma pagã teria profanado o santuário celestial nesse período. Como? Como que ela teria profanado o santuário celestial nesse período? Veja, é a partir dos pressupostos adventistas que nós estamos elaborando a pergunta. Porque a teologia adventista era tão confusa, mas tão confusa, que os próprios teólogos adventistas, eles divergem muito sobre essa questão. Há divergências nessa questão, né? Dias atrás, eu disponibilizei aqui para os irmãos, e eu quero continuar disponibilizando, um artigo do professor Dr. Raymond Cottrell. Na minha modesta opinião, o maior teólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia de todos os tempos. Um homem de Deus, um homem comprometido com a palavra de Deus. Morreu dentro da Igreja Adventista, agora no século XXI. Não me lembro exatamente o ano em que ele morreu, mas é uma data recente. O Dr. Cottrell, que já estudava, já reconhecia problemas na interpretação tradicional adventista com relação a esse assunto, já dizia para o mundo o seguinte: olha, tem problemas aqui, tem problema, nós precisamos resolver esses problemas. Né? Mas a igreja, como já foi tratado muitas vezes aqui, a igreja preferiu colocar um tapete em cima disso, né? E passou pano, como diz a linguagem popular atual, passou pano para essa situação e, evidentemente, não tratou de fazer uma revisão desses erros, não tratou de consertar os erros, de resolver os problemas. Dr. Cottrell, ele identifica os problemas, assim como outros teólogos que já foram mencionados aqui por nós. Mas por que eu estou citando o Raymond Cottrell? Porque o Raymond Cottrell morreu dentro da igreja adventista.
foi respeitado dentro da igreja adventista como o maior teólogo da história do adventismo. Então, ele afirma categoricamente: há problemas na interpretação tradicional da igreja, há obscurantismo, né? Essa doutrina sustentada, da forma como ela é sustentada pela igreja adventista, ela é antibíblica. Quem está afirmando isso sou eu? Não, o Dr. Raymond Cottrell, né? Então é o seguinte, é por isso que eu faço a pergunta também: se a purificação do santuário em Daniel 8,14 faz referência ao santuário celestial, como Roma pagã poderia profanar o santuário entre 457 e 62 a.C., já que só em 63 a.C. é que o Roma anexou a Judéia como uma província romana. Então, a partir de 63, Roma teria condições de profanar o santuário. E o fez no ano ali 70, quando destruiu o santuário. Ela simplesmente destruiu o santuário. Acabou com o santuário, com o templo de Herodes, no ano 70. Mas profanar o santuário da forma como foi descrito em Daniel 8, não houve isso. Não houve isso. Não houve essa profanação da forma como foi descrita em Daniel capítulo 8. Evidentemente nós vamos discutir isso de novo, né? E não adianta ficar forçando a barra, fazer malabarismo como Ezequiel Gomes faz com relação a isso, não. É o cara que mais fez malabarismo com relação a esse assunto, é o Ezequiel Gomes aqui no Brasil. Ele se acha o detentor do monopólio do saber, santuário celestial, juiz investigativo aqui no Brasil. Ninguém sabe mais de juiz investigativo aqui no Brasil do que Ezequiel Gomes. Ele tratou de fazer os malabarismos mais estapafúrdios, mais imbecilóides possíveis a respeito desse assunto. E de novo nós vamos tratar desse assunto, vamos encarar esse assunto de frente de novo. Porque Ezequiel andou espalhando por aí, através de seus vídeos, que eu fugi do debate, que não sei o quê. Eu fiz os vídeos contestando, objetando a teologia adventista. Aí vem o Ezequiel com malabarismos os mais diversos, os mais tapafúrdios possíveis para tentar me objetar os meus argumentos, que não são meus. Eu os tomei de empréstimo de outros teólogos que estudaram o assunto, teólogos adventistas, que desde os primórdios vem combatendo essa doutrina. Nós já falamos aqui o seguinte: olha, o primeiro, digamos, teólogo a estruturar, a sistematizar essa doutrina espúria de juiz investigativo foi o primeiro a abandoná-la, o R.L. Crozier. Ele foi o primeiro a estruturar, a sistematizar essa questão de juízo, que depois passou a ser chamado de juízo investigativo. Quem batizou de juízo investigativo essa doutrina? Foi Tiago White, esposo de Ellen White. Foi ele que batizou essa doutrina de juízo investigativo. Mas quem primeiro sistematizou? O R.L. Crozier. Crozier foi o primeiro a sistematizar, mas foi o primeiro a abandonar. Ele foi o primeiro a abandonar isso. Foi o primeiro a se certificar de que realmente essa doutrina ela é antibíblica. A Bíblia não dá suporte para ela. Então eu quero saber como é que Roma pagã poderia estar profanando o santuário em 457, 457 até 62. Hã? De que forma houve essa profanação? Houve profanação por parte de Roma pagã nesse período ao santuário celestial, já que a igreja afirma que Daniel 8,14, ou seja, a purificação do santuário, o santuário mencionado em Daniel 8,14 é uma referência ao santuário celestial. Né? Como que Roma pagã então estava profanando o santuário celestial? Ou a igreja vai admitir que entre 457 e 62 somente o santuário terrestre poderia estar sendo profanado? Porque se a igreja admitir isso, aí já é outra coisa. Aí ela já está criando um outro problema também, que ela não consegue resolver. Mesmo se a igreja afirmar o seguinte: não, entre 457 e o ano 70, eu vou alongar o período, porque foi só no ano 70 que Roma verdadeira e realisticamente profanou o santuário, destruindo, adentrando ao recinto sagrado do santuário, destruindo o santuário, que para Deus já não possuía nenhuma importância a mais. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que apontava para todos os rituais do santuário, havia morrido já, 30 e poucos anos antes. Então, para Deus, para o povo verdadeiro de Deus, aquele santuário já não tinha mais nenhuma importância real, já não significava mais nada. Mas mesmo assim, estamos levando em consideração a santidade do templo, né? Então tá.
Então me respondam, como é que Roma pagã poderia estar profanando o santuário terrestre, se for essa a desculpa da teologia adventista, entre 457 e 62, ou até o ano 70? Como? Como? Quando? Então, assim, todas essas perguntas têm que ser respondidas com base nos pressupostos adventistas. Outra pergunta que eu faço é a seguinte: se os pecados dos israelitas ímpios não eram transferidos para o tabernáculo, porque eles não os confessaram, como seus pecados poderiam profanar o tabernáculo se os mesmos não haviam sido transferidos para lá? Essa é outra pergunta que os adventistas, a teologia adventista tem que responder. Porque é ela que fala em transferência de pecados para o tabernáculo. É ela que trata de fazer essa questão da transferência. Mas aí a gente, estudando o assunto do santuário, do tabernáculo terrestre, a gente percebe o seguinte: olha, os pecados dos ímpios não entravam no tabernáculo. Por que não? Porque os ímpios não confessavam os pecados, não se arrependiam dos pecados e, portanto, não os confessavam. Se não os confessavam, segundo o entendimento da igreja adventista, eles não poderiam ser transferidos para o tabernáculo, porque eles não os confessavam. Somente os pecados confessados é que eram transferidos para o tabernáculo. Isso segundo o entendimento da igreja adventista. Porque a única transferência que a Bíblia autoriza é a transferência de nós para Cristo. Essa é a única transferência. De nós para Cristo. Essa é a única transferência autorizada pela Bíblia. Os nossos pecados são transferidos, evidentemente, simbolicamente, para a pessoa de Cristo, representado na figura do animalzinho que recebia a confissão dos pecados sobre a sua cabeça e depois era morto pelo próprio pecador. Essa é a única transferência. E a transferência para aí. Não, mas aí a igreja vai mais longe dizendo o seguinte: não, tem a transferência do pecador para o animalzinho que é Cristo. Aí de Cristo, o animalzinho que derrama o sangue, o sacerdote pega esse sangue, né, e vai lá nas pontas do altar e passa lá. Então, de Cristo, do animalzinho, esses pecados são transferidos para o tabernáculo. E por isso vai exigir uma purificação do santuário no dia... No 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, o Yom Kippurim, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Então a igreja afirma isso. Há uma transferência primeiro do pecador para o animal, estou falando do ponto de vista tipológico, Cristo, né? E depois do animal, Cristo, para o tabernáculo. A igreja afirma isso. Mas os pecados dos ímpios não eram transferidos para o recinto sagrado do tabernáculo. Por que não? Porque eles não confessavam os seus pecados. Eram pessoas ímpias. Não se arrependeram dos seus pecados. Se não se arrependeram dos seus pecados, não os confessaram. Se não os confessaram, não os transferiram. Não tinham como transferir esses pecados para o tabernáculo. E a pergunta é: se os pecados dos israelitas ímpios não eram transferidos para o tabernáculo, por que eles não os confessaram? Como seus pecados poderiam profanar o tabernáculo se os mesmos não haviam sido transferidos para lá? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Se o dia da expiação... Outra pergunta. Se o dia da expiação era um tipo do juízo investigativo hoje no santuário celestial, segundo a teologia adventista, como os pecados dos falsos crentes que não os confessaram e que, portanto, não estão lá no santuário celestial, poderão ser considerados? Falso crente, um falso adventista. Vamos pensar mais de forma mais localizada, mais focada. Pensa aí comigo, adventista. Meu irmão adventista, pensa comigo. Um falso adventista é um falso crente. Um falso crente, para Deus, é um ímpio. Ele é ímpio. Ele é falso. Não é um ímpio verdadeiro. Se ele é ímpio, como é que ele está sendo julgado agora no juízo investigativo se, como diz Ellen White, somente os pecados do professo povo de Deus é que são considerados ali? Aí alguém vai dizer: não, é justamente isso, porque professo povo de Deus. Nem todo mundo que professa o nome de Deus é povo de Deus de verdade.
Mas um professo, o que não é verdadeiro, é falso. Né? Um crente falso é um ímpio verdadeiro. E a própria Ellen White admite que o julgamento dos ímpios ele é realizado numa ocasião posterior, ou seja, não é no período de 1844 até os nossos dias que o juízo dos ímpios ocorre. Ele ocorre numa ocasião posterior. E aí, como é que fica essa questão? Se o dia da expiação era um tipo de juízo investigativo, que acontece hoje no santuário celestial, segundo o entendimento da teologia adventista, como os pecados dos falsos crentes que não os confessaram e que, portanto, não estão lá no santuário celestial, poderão ser considerados. Por quê? Porque para a igreja adventista há o seguinte, olha, Jesus está agora, isso aqui eu estou careca de responder isso aqui, né, de falar sobre isso. Jesus está agora aceitando nomes e rejeitando nomes, aceitando nomes e rejeitando nomes, aceitando e rejeitando, aceitando e rejeitando. Quem são esses a quem Jesus rejeita? Não são ímpios. São pessoas que não confessaram seus pecados. Portanto, não se arrependeram. Não se arrependeram e, portanto, não confessaram seus pecados. Se eles não se arrependeram e não confessaram seus pecados, como é que os seus nomes poderão estar sendo julgados lá agora no juízo investigativo, meus irmãos? Como? Veja bem, levante-se em consideração aquilo que a igreja afirma, o seguinte, olha, juízo investigativo é um tipo da purificação do santuário em Levítico 16. Mas aí nós já consideramos aqui em Levítico 16, o ímpio não era julgado, não, era só o crente fiel, porque era esse que confessava os pecados, se arrependia, confessava os seus pecados, portanto tinha os seus pecados transferidos para o animalzinho, que era tipo de Cristo. Então, tudo tem conectividade, tem que ter conexão entre aquilo que a igreja propõe e aquilo que a Bíblia diz. É a igreja adventista que afirma que o juízo investigativo que supostamente está sendo realizado agora no céu, ele é equivalente, né, um equivalente evidentemente antitípico do tipo ou do típico juízo investigativo ou do tipo do juízo realizado no dia da expiação. Vocês estão entendendo? É a igreja que faz essa comparação. Não, o juízo investigativo é antitípico, né? É um antitipo do tipo do dia da expiação. O dia da expiação era um tipo do juízo investigativo que ora se realiza no céu. É isso que vai, de outro modo, dizer a teologia adventista. Mas lá no tabernáculo, no dia da expiação, o pecado do ímpio não era considerado. Eu estou falando do israelita. O israelita é ímpio. Estou falando do mundão lá fora, não. Das nações ímpias, não. Estou falando do israelita ímpio. Não era considerado. Então, como que o pecado do adventista ímpio, do adventista infiel, porque a igreja afirma isso, nem todos que estão no hall de membros da igreja são verdadeiros adventistas. Se não são verdadeiros adventistas, são falsos crentes. Ser falso crente é um ímpio verdadeiro. E se é um ímpio verdadeiro, como é que ele está sendo julgado agora? Se ele não confessou seus pecados, como é que Jesus pode lidar com seus pecados ali no juízo investigativo que ora supostamente se realiza no céu? Então, essa é a quarta pergunta. A quinta pergunta é: se para Deus um falso crente é um ímpio verdadeiro, e o julgamento dos ímpios se dará em ocasião posterior, porque Jesus o julgará agora no juízo pré-advento. Por quê? E olha, nós vamos ler Mateus 7, de 15 a 23, para mostrar que essa pergunta ela tem fundamento. Ela tem fundamento. Por que ela tem fundamento? Porque Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Se ele conhece aqueles que lhe pertencem, logicamente ele conhece aqueles que não lhe pertencem também. Certo? Então, a quinta pergunta é só um arremate aliás, a sexta pergunta é só um arremate da quinta pergunta. E a sétima e última pergunta que nós vamos repercutir. Se o Apocalipse afirma que os adoradores da besta não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida
De que lado ficarão aqueles que tiverem seus nomes riscados do livro da vida, por terem sido rejeitados por Cristo no juízo investigativo, segundo Ellen White? Essa é outra pergunta que eu gostaria muito de ouvir um teólogo adventista respondendo. Muito. De que lado ficarão aqueles que agora, no suposto juízo investigativo, estão sendo rejeitados por Cristo? De que lado esses ficarão agora no conflito final entre besta e os seguidores da besta e o povo de Deus, o povo de Cristo? De que lado esses ficarão? Esses que tiveram seus nomes rejeitados aqui no juízo investigativo, que ora supostamente se realiza no céu. Por que isso? Por que eu faço essa pergunta? Porque Ellen White, nós vamos ler de novo, não vamos ler agora. Ellen White afirma no grande conflito que os nomes desses que estiverem sendo rejeitados agora no juízo investigativo serão apagados do livro da vida. Portanto, eles estiveram lá. Os nomes dos que estiverem sendo rejeitados por Cristo serão todos apagados do livro da vida. Se eles estão sendo apagados, eles estiveram lá um dia no livro da vida. Seus nomes foram inscritos um dia no livro da vida. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, o Apocalipse, em 2 ocasiões, diz que esses que adorarão a besta agora, que seguirão a besta, adorarão a besta, se colocarão do lado da besta, nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Aí eu pergunto, então de que lado vão ficar esses a quem Jesus está rejeitando no juízo investigativo? De que lado? Porque a Bíblia diz, olha, quem seguirá a besta agora nos últimos dias, nunca teve seu nome escrito no livro da vida. Mas aí vem Ellen White e diz, não, esses a quem Jesus está rejeitando terão seus nomes apagados do livro da vida. Eu quero saber de que lado eles ficarão, porque eles não são povo de Cristo, foram rejeitados, são ímpios. Mas também não estão com a besta, porque a Bíblia é clara em dizer, somente quem não teve seu nome escrito no livro da vida é que vai seguir a besta. Apocalipse 13, 8, 17, 8, a gente não lê agora, vamos ler na live, 3 da tarde, domingo. Vamos repercutir esses assuntos domingo? Então vamos lá. São 7 perguntas que eu fiz, gostaria muito de obter a resposta dos adventistas e estou preparadíssimo para, evidentemente, ter aqui... receber várias objeções e não vamos ouvi-las. Vamos ouvi-las. Vamos ouvi-las. Evidentemente eu não tenho aqui a técnica ainda de colocar ninguém aqui ao vivo comigo. Ainda não sei mexer com isso. Mas nós vamos receber ali os comentários dos objetores, né, daqueles que vão fazer as objeções em relação a essas 7 perguntas. E eu estou ansioso para lê-las, né, já que eu não vou ouvi-las. Lê-las. Certo? Domingo, 3 da tarde, live aqui na TV Caminho Livre. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.